necessidade de sermos gastos na obra de Deus, ou seja, usados para salvar vidas e multiplicar o número de pessoas. Domingo à noite, o pastor Pedro Henrique pode explicar muito bem a questão da necessidade de sermos gastos na obra de Deus, ou seja, usados para salvar vidas e multiplicar o número de pessoas dentro da igreja. Este foi o propósito de Jesus de formar discípulos, para chegar o Evangelho até nós e salvar o mundo. Vê se está chegando a luzinha, nada. Salvar o mundo. Quando pode ser, como a luzinha nós temos. Já temos noção que a igreja foi formada justamente para preparar pessoas para uma nova vida com Jesus, para o céu ou no paraíso. Onde ele está, estaremos nós também. Deixa eu voltar aqui de novo, amados. Eu vou fazer por parte, eu vou fazer um concílio. Vou fazer por etapas. Quem não entendeu, me pergunta, levanta a mão que eu explico. Primeiro eu botei assim, né? Creio que a igreja já está entendendo o propósito do discipulado. Amém ou não? Só um, então. O restante pode perguntar. Amém ou não? Eu estou numa fraca aqui. Comigo. Amém ou não? Amém. Todo mundo entendeu, né? O propósito do discipulado. Por quê? Domingo à noite, o pastor Pedro Henrique pôde explicar muito bem a questão da necessidade de sermos gastos na obra dele. Ele falou sobre gastos e obra, né? Lembra que ele falou? Toda obra tem gastos, né? Ele começou até assim, toda obra tem gastos. Por quê? Nós nos gastamos, até Jesus se gastou na obra de Deus aqui na terra. Então, acho que foi bem claro. Todo mundo entendeu? Ou seja, usados para salvar vidas, multiplicar o número de pessoas dentro da igreja. O propósito da igreja, amados, é encher esses bancos salvando vidas. Gente inocente sendo curada, sendo liberta, e vocês serem usados para isso. Não somente na igreja, principalmente lá fora. Amém, queridos? Esse é o propósito. Às vezes a gente pensa, eu cheguei na igreja com diferentes propósitos. Eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E tantas outras coisas, participar dos ministérios, eu quero participar do louvor, quero participar disso, quero participar daquilo, quero fazer parte daquilo, eu quero aparecer, entendeu? Muitas coisas assim, mas não é isso. O propósito da igreja é salvar vidas para Jesus. Jesus morreu na cruz, formou discípulos para salvar vidas. Por isso que o evangelho chegou até nós. Qualquer pergunta, faça. Este foi o propósito de Jesus de formar discípulos, para chegar o evangelho até você e salvar o mundo. Nós falamos até isso, o pastor Abe Uber citou até o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Deus deseja salvar a todos, não salvar, não quer salvar o bandido, não, quer salvar todo mundo. Porque, amados, quem tiver feliz com Jesus somente para essa vida é infeliz, é miserável. Vou repetir, quem quer Jesus só para essa vida é infeliz, porque é muito melhor viver com Jesus lá no céu. Tá? Carambolas, hein? Vamos lá, pessoal. Já temos a noção que a igreja foi formada justamente para preparar pessoas para uma nova vida com Jesus, para o céu ou no paraíso. Aonde ele está, estaremos nós também. Eu botei até versículos lá embaixo por causa disso. Por quê? Né? O que acontece? Nós estamos aqui justamente sabendo e tendo certeza que vamos para com Jesus. Amados, eu quero vocês todos lá em cima. Vai ser uma decepção não encontrar vocês lá. Eu vou estar, com certeza, né? Quero encontrar vocês, então eu faço o possível para encontrar vocês e vocês encontrar pessoas que vocês vão levar. Poxa, vai ser uma alegria muito... pastor, falta muito tempo, vai dar para aguentar um tempo. Não dá não, amados, não dá não. Quanto mais você ganhar, mais você vai ter lá
pessoas lá em cima com você, que Jesus vai te agradecer. Vai ser uma coisa maravilhosa. Para isso, precisamos de uma organização oficial, legal, institucional, eclesial, em obediência à lei e formada através de dons e ministérios. Como assim? Essa aqui é uma instituição oficial, é legalizada para atuar e fazer com que a nossa missão de salvar vidas, ninguém pode negar, ninguém pode proibir. Aqui no Brasil nós temos livre direito de evangelizar, de pregar, de falar de Jesus Cristo. Aqui é um país que prega, né? Nós somos, como eu tenho um nome para isso que eu esqueci agora, que eu estou fugindo do meu vocabulário, laico. Quem falou isso? Deus abençoe. Um país laico, ou seja, temos liberdade para isso. Vão tentar no futuro impedir isso. Mas já sabe disso que vai haver perseguição. Mas somos um país laico e temos que estar legais, né, oficiais, para fazer a obra de Deus. A sua igreja é a Igreja Metodista de Itaipuaçu. É esta instituição oficializada no Brasil, bem estruturada, que nós vamos trabalhar. E trabalhar através de quê? Dons e ministérios. Como assim? Eu não sou um professor de dons e ministérios, mas cada um tem um dom de música, o outro tem um dom de não só a música, todos que têm dons não só trabalham no dom, tem que salvar vidas. Não importa, eu canto, eu só canto, louvo, eu não preciso salvar a vida. Todos são chamados para pregar e salvar vidas. Amados, a vida aqui é luta. Agora eu botei os versículos bíblicos, explicando praticamente. Olha só, amados, eu vou ler rápido para você, porque eu tenho pouco tempo para dar essa aula. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e a espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Pastor, o que é isso, pastor? Foi quando o homem pecou, ele foi expulso do paraíso, ele se tornou igual a Deus, como está dizendo aqui, né? Conhecedor do bem e do mal, e aí ele ficou numa situação em que ele ficou um homem malicioso. Entrou a malícia. Aí, meu irmão, entrou o pecado. Por que a malícia? Quando Adão chegou e viu que estava nu, ele se escondeu de Deus. O pecado faz isso, faz você se esconder de Deus. O pecado faz isso. Nós ficamos em trevas. Por isso que a gente se esconde de Deus, porque eles se esconderam. Esse é o principal. E Deus falou assim: já que vocês estão assim, agora vocês escolheram o mal, escolheram o bem, vocês que decidem o que vocês querem ser, não quis ouvir a voz de Deus, então agora vocês vão sair do paraíso para um dia, o plano de Deus é vocês voltarem. Como? Através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado e entrou a morte. E por um outro homem entrou a salvação através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, 12 e 17. Então aqui outro texto, aí vamos para outro texto. João 14, que entrou a salvação. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Não sou eu não, é Jesus que está falando, tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus durou 33 anos aqui na terra e falou: estou partindo e vou preparar lugar para vocês. Está preparando lugar para cada um de nós lá em cima. Então eu tenho essa missão de fazer com que vocês sejam salvos e não se misturem, não seja com um covarde, um adúltero e outras coisas mais, como está escrito lá no Apocalipse capítulo 22. Agora Apocalipse 21, 1, 7. É o final, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Imagina só, o mar aqui não vai existir mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. O princípio e o fim. Eu, a que tenho sede, darei de graça a fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei Deus dele, e ele será o meu filho. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um outro lado do rio está o quê? A árvore da vida, que foi proibida lá no princípio, né? Que eu falei lá no primeiro texto de Gênesis. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto, dando o seu fruto, a árvore da vida que produz seus frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz da lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Amém, queridos? É por isso que estamos aqui, para fazer discípulos para Jesus. Mas todo discípulo que a gente fizer, a gente tem que ter uma estrutura, temos que ter uma organização. Não pode ser assim, cada um faz o que quer. Então essa aula é justamente para dizer como é a estrutura da Igreja Metodista e como nós vamos nos preparar para trabalhar. Aqui nós temos dons e ministérios, né? Trabalhamos um projeto, o propósito é dons e ministérios. Esse é o caminho. Se você tem um dom, você vai procurar esse dom para poder trabalhar, mas todos são evangelistas, todos são evangelistas no sentido de salvar uma vida para Jesus. Todo mundo tem condições de salvar uma vida para Jesus. Não sou eu quem digo, é Jesus. Agora vamos à apostila, amém? Todo mundo está com a apostila? Entregou a apostila, não? A Ana vai entregar. Então eu vou falando enquanto isso, conversando, falando sobre isso. Essa aula justamente é para ensinar vocês a trabalhar na Igreja Metodista. A Igreja Metodista, né, vocês vão pegando e eu vou falando aqui não o que está escrito, depois eu vou passar o que está escrito. A Igreja Metodista, ela trabalha como? É uma igreja que tem um bispo que não é o dono da igreja. Não existe na Igreja Metodista um dono. Pastor, então quem é o dono da igreja? É a associação da Igreja Metodista. Todos aqui, não tem bispo, não tem dono, não tem ninguém dono. Tudo aqui é uma associação da Igreja Metodista. Nós somos uma associação. Então, todos os patrimônios da igreja não estão no nome de pessoas, está no nome da associação. Então, entra pessoas e sai pessoas. Entra pessoas, é a estrutura que foi formada da Igreja Metodista. Ela é episcopal. Como assim? Somos formados de 10 regiões, distribuídas por 10 regiões, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, e não é bem assim como regiões Sudeste, Sul, não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 2 regiões, a primeira e a sétima. Né? A primeira abrange mais o Grande Rio, ali o Rio de Janeiro, a antiga Guanabara, e o estado do Rio é a 7ª região. Então, são 2 regiões que nós temos dentro do Rio de Janeiro. São Paulo também tem 2 regiões, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, são 10 regiões, e cada região tem um bispo.
Dentro desse episcopo significa bispo, né? Fala muito na Bíblia sobre o episcopado, episcopos, bispos. Então, os bispos, eles são os coordenadores das regiões, né? Não que ele manda nas regiões, ele é o supremo, ele é um maior ali, mas ele não manda assim de mandar, ele é um pastor como eu, ele é um presbítero como eu posso ser bispo. Entendeu? Eles me chamaram, fizeram uma eleição aqui, de repente mandaram, eu posso ser bispo. Mas o bispo, ele está ali com uma representatividade de ser presidente do quê? Presidente da Coreã. O que é Coreã? É a Comissão Regional de Ação Missionária. Então, ele dirige um concílio regional e estrutura a igreja por ministérios. Toda a igreja tem ministério de ação social, tem aqui na igreja, tem também na região. Então é sempre assim, tem o ministério de música, tem ministério de música também na região. Todos os ministérios que tem na igreja compõem também, o bispo também tem na região. É uma estrutura administrativa do bispo que também trabalha. E, pastor, mas quem são eles? Ficam lá com o bispo? Não. Tem gente que eu posso ser um responsável pela Coreã. Trabalho aqui, mas quando sou convocado eu vou lá, o bispo me chama para decidir coisas regionais de administração da igreja. Aí não é a administração de uma igreja, é a administração de todas as igrejas. Né? Por exemplo, agora eu estou negociando com ele lá uma situação em que houve, na pandemia, que nós pedimos aqui um desconto no nosso pagamento, que a gente paga uma cota missionária para a sede regional, para eles administrarem, ajudando outras igrejas, ajudando os missionários e outras coisas mais. Também temos escolas de missões, temos instituições de ensino, e tudo isso tem uma coordenação dentro do episcopado, dentro de uma administração regional. E temos uma rede, dentro do bispo, debaixo do bispo tem o SD, Superintendente Distrital, que é o Marco Antônio, que já esteve aqui, que tem uma coordenação dentro de um distrito. Né? Então, dentro de uma região, tem vários distritos, e cada distrito tem um SD responsável. Essa é a estrutura, mais ou menos, para você entender. Né? E o Marco Antônio, ele coordena esse distrito aqui, né, que nós estamos inseridos. Pode falar? Tipo uma pirâmide, eu não gosto dessa palavra, não, mas não que o bispo não é o máximo, não é. É como se fosse assim, o bispo, depois vem o SD embaixo, não é bem uma pirâmide, é SD, e embaixo vem todas as igrejas, entendeu? Mas o SD também é pastor de igreja. Não tem ninguém melhor, todo mundo faz parte da igreja. Tem bispo até que é pastor de igreja. Né? Lá na região, sexta região, o bispo é pastor de igreja. Então, não quer dizer, mas ele tem uma estrutura administrativa que cuida da região, para cuidar de todas as igrejas. Por exemplo, tem igreja com problema. Tem situações que vai ao bispo para resolver. Quem faz as nomeações para as igrejas? É o bispo. Não é o SD. Mas todos eles recebem. Todos os distritos. Por exemplo, vamos ter uma reunião agora em novembro, onde vocês elegeram Ana como delegada daqui da igreja, responsável da igreja, para poder ir lá na Coreã, no concílio regional. É um concílio. Para tratar de todos os assuntos de todas as igrejas lá nessa região. E vai um representante, vai o pastor e um representante da igreja. Igreja que tem 1.000 membros, vai 3 representantes. Igreja que tem 1.500 membros, vai 4 representantes. Cada 500 vai um representante. Então, vai assim. E lá é decidido, muitas coisas são definidas lá, que estão erradas. Escola dominical nas igrejas, a doutrina da igreja, o discipulado, como é que está sendo feito o discipulado, e a nomeação do bispo. O bispo chega e fala assim, pastor Luiz, agora eu quero que você vá trabalhar na igreja de Itaipu, ou na igreja da Engenhoca, ou na igreja tal. Ele me tira daqui e bota para lá. Ele tem autonomia para isso. Amém? Mas como uma árvore,
onde tem ali vários... não é bem uma pirâmide. Pirâmide fica meio que confuso. Eu posso explicar melhor, senão eu vou tomar muito tempo aqui. Vamos ler aqui. O Evangelho é considerado como uma alimentação. E a gente pode fazer comparações. Como assim? Você pode preparar um alimento que enche os olhos das pessoas, mas que não tenha nenhum valor nutritivo. Do Evangelho você pode tirar diversas mensagens lindas e bonitas, impressionantes, cativantes, que enchem os olhos das pessoas, mas que não traz edificação e nem o propósito de Deus. Né? Jesus, quando trouxe as primeiras mensagens, foram simples, mensagens simples. Não para encher os olhos das pessoas, mas para ser objetivo da missão que Jesus veio trazer. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus acostumava ir na sinagoga, né? E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Olha para mim. Então, como eu estou falando, Evangelho, amados, se tornou uma coisa, o artista fica ali, que não sei quem, pai, puxa, que pregação maravilhosa, todo mundo sai, esqueceu tudo o que foi dito, né? Isso não é o propósito. O propósito é simples e tem objetivo. O objetivo é vocês cativarem a mensagem, levar essa mensagem para outra pessoa. Então, não é artistas de palco. Nós não somos artistas de palco. Nós somos homens como vocês, que temos que levar uma mensagem. Somos responsáveis. Foi um chamado que eu tenho de pastor para poder trazer vocês para a salvação e para vocês salvarem outras vidas. O mundo está indo para o inferno. E Jesus está chorando lá em cima. Então a igreja estava com a missão errada. Foi muito pecado, muita confusão. O mundo entrou dentro da igreja, virou tanta coisa. Então nós temos que ter uma missão. Como eu falo em Ebi Uber, foi claro. Trabalhar com a função de salvar vidas. Poxa, pastor, mas eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, eu gosto de evangelizar. Você vai fazer tudo isso. Você pode fazer com ideia e fazer com alegria. Mas nunca pode deixar de tentar salvar uma vida, de estar empenhado em salvação de vidas, em preparação dessas pessoas, de discipular uma vida, e essa vida, depois de discipulada, você vai enviar essa vida para salvar outra. É isso que Jesus quer. É isso que foi, por isso que foi feito o discipulado através de Jesus Cristo. Amém? Pois à vista da pesca que fizeram, eu estou lendo o texto bíblico, você pode ver que esse último parágrafo que eu li foi um texto, de Lucas 4, 16 a 21. Agora de Lucas 5, 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Amém? Está claro, está claro. Agora, uma coisa predominantemente importante que você vê. O que Jesus fez? Um milagre. Pegou os peixes, botou lá do lado do barco. Primeiro ele falou assim: os peixes, sai tudo aí, não deixa a noite toda sem peixe. Ele já sabia que ia pregar para Pedro, Tiago e João, que eram sócios do barco. Sai tudo aí, expulsou os peixes todinho, mandou os peixes tudo embora. Depois, quando chegou na hora do barco, na hora de pescar, ele falou: peixe, pode voltar. Aí os peixes voltaram. Aí ele falou: joga a rede aqui. Ele pegou o peixe. O que Deus quer? Que você mexa com o sobrenatural dele. Você só é curado pelo sobrenatural de Deus. Eu não tenho condições de curar você. Eu conheci uma pessoa chamada Bianca. Ela era
como o senhor diz assim, eu não sei falar essas coisas, é difícil. Era uma mulher que tinha tendências de homem, né? Homem. Ela teve um problema com o pai dela, que traiu a mãe. Ela tinha 15 anos e ela amava o pai dela. E ela ficou em depressão, foi internada, foi lá e teve que fazer uma regressão através de um psicanalista. E o psicanalista foi, botou ela deitada, hipnotizou ela e fez o hipnotismo. E dentro do hipnotismo ela ficava falando um monte de coisa do pai. E o hipnotizador conduziu ela para fazer uma coisa. Não, você não precisa... você pode gostar de outra coisa. Você não quer gostar de homem, então você vai... Não quer gostar de homem, você pode gostar de mulher e tal, tal. Quer dizer, ela saiu dali mudada. Como eu trabalhei com ela há muitos anos, foi uma funcionária minha, e ela se portava dentro do trabalho. Eu nunca falei de Jesus, falava assim, depois do trabalho eu falo com você. Eu trabalhei com cura interior muitos anos. Eu orava com pessoas, as pessoas tinham assim, eu falei assim, ô Espírito Santo, você sabe que essa pessoa sofreu. E a pessoa caía no chão, ficava lá parada. Eu falava assim, Espírito Santo, trata dessa pessoa. Eu não posso tratar. Eu não posso mexer com a pessoa, o caráter, mas o Espírito Santo pode tratar. O Espírito Santo tratava a pessoa. E tira aquilo que foi colocado de errado dentro da pessoa e bota o que é certo. Isso acontece sempre, isso era muito difícil. Eu nem faço mais, nunca fiz regressão, mas já trabalhei com cura interior. Tenho trabalhado e ainda faço aqui, às vezes, nas ministrações, eu faço cura interior. Eu trabalho com isso. Cura interior é um nome muito já programado, mas é uma forma da qual o sobrenatural de Deus vem tratar de uma pessoa que está com traumas, que traga uma coisa na mente que é engano, espírito de engano, que deixa você pensando que você é homem, é mulher, ou não é isso, ou não é aquilo, ou então você tem rejeição de tudo, tem medo de tudo, espírito de medo, essas coisas todas. Caiu, de repente foi amarrado dentro do ventre, entrou aquele eclâmpsia que fala, sei lá, enrolou num bico, né, cordão umbilical, ficou preso. A criança já sai já com uma certa prisão, com uma certa... O Espírito Santo cura tudo. O sobrenatural de Deus está aqui para a igreja usar. O peixe, ele multiplicou. O sobrenatural de Deus faz isso. Para quê? Não é para você se impressionar. Meu Deus! Na escola dominical estava falando aqui, o outro a perna cresceu. Eu até falei assim, eu também já fiz perna crescer. Você, pastor? Já. Eu não. Jesus que habita em mim e que habita em você. O mesmo Jesus. Na praça ali, aqui nessa praça aqui, onde tem aquele negócio, já oramos ali, o esposo da Fátima foi curado ali, as coisas aconteceram, as coisas acontecem, Deus faz milagres maravilhosos ainda hoje, e quer usar você, para quê? Para chamar a atenção de Pedro, Tiago e João, para ser pescador de gente. Aí, continuando aqui, eu vou ler o 2 Timóteo 4. Inclusive, isso aqui já estava escrito, essa apostila, e ele pregou isso, tá? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Isso aqui foi quando Paulo estava preso e condenado à morte. E nós vimos a pregação que Paulo foi usado até na sua morte. Ele estava perto de morrer, mas ele estava preocupado no trabalho e no ministério que Deus tinha com ele. Nós não vivemos para o homem, nós vivemos para o nosso Criador. A gente pensa às vezes, o meu filho, quem te deu o seu filho foi Deus. Não estou dizendo que você deve odiar, não, você deve amar muito o seu filho. Muito. Felipe, então, misericórdia, tem que amar muito. Aquele garoto bonitão, né? Vinícius olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer isso? Não foi você não, foi Deus que fez. Não pensa assim não. Então, mano,
Por isso que Deus me deu, Deus tomou. Jó falou isso. Deus entendeu, Jó entendeu o propósito. É difícil, mas não vai acontecer com ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas nós temos que viver para Deus. Se você viver para o homem, você fica triste, vai estar abatido, vai ficar se sonhar com as coisas vêm e dá um tropeço e a gente vai. Deus quer preparar você. Na nossa última aula de discipulado, estudamos que o discípulo doente gera discípulo doente. E o discípulo curado gera discípulo curado. Foi até minha esposa que deu. Chegou a hora de falar um pouco do que vamos trabalhar na igreja metodista. Agora vai ser mais, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, 40. Primeiramente, precisamos entender onde Deus quer nos usar. Porque nem sempre o que queremos é o que Deus quer. É também estar disponível a cobrir trabalhos onde não temos pessoas definidas para tais funções, ou por ausências inesperadas. Somos uma equipe para a missão de salvar vidas e crescimento da igreja. Então, é como se fosse, às vezes a gente não quer trabalhar, poxa. Mas se há necessidade, por exemplo, ter uma necessidade com criança, é muito difícil. Aqui na igreja, eu quero gente para trabalhar com criança, mas ninguém quer. Pastor, dá muito trabalho. As crianças falam comigo, pastor, para educar uma criança, eu já eduquei muito, é muito trabalho, não vou educar o filho dos outros, não. Você não está educando o filho dos outros, você está educando o filho para Deus. Vai ter trabalho, sim. E tem recompensas, sim. Como eu falei para vocês, eu encontrei Francinaldo lá na outra igreja, lá uma garota que era criança, que eu botava de joelho lá, fazia de castigo nas crianças que eu dava aula, que eu pregava, eu dava aula para elas. Como seminarista, eu dava aula para elas. E João R. fala o seguinte: você quer aprender a pregar, primeiro prega para uma criança, porque você vai ter que deixar de ser um adulto e ser criança para que ela entenda a sua linguagem. Então você deixa de ser você. Para pregar para a igreja, você tem que deixar de ser você e deixar Deus te usar. É a mesma coisa. João L. falava isso. Primeiro você tem que ser educado, aprender a pregar para uma criança. Que aí você deixa de ser o seu eu e fala como criança. Às vezes quando você é filho, quando é papai, oi meu nenenzinho, faz com vozinha fina. Rapaz, você é homem ou não é? Sou, mas eu estou com meu filho aqui, eu tenho que descer e ser o meu filho, ele tem que entender uma linguagem que eu sou filho. Eu viro criança com meu filho, com meu neto, viro criança. Amém ou não amém, amados? Sim ou não? A igreja metodista é uma igreja que trabalha com hierarquia. Como assim? Temos bispo, SD, presbítero, está invertido aqui, presbítero, pastor, evangelista e obreiros. Exatamente nesta ordem, está errado aqui, presbítero e pastor, presbítero. Por quê? Aqui embaixo vai dizer, todos eles têm que passar por uma formação teológica. Na metodista não existe simplesmente um consagrar o outro. Olha para mim. Tem igreja, por exemplo, na igreja lá do meu irmão, ele chegou, ele prega, tal. Veio de onde? Eu vim da igreja tal, fiz curso tal, você prega, faz isso. Aí, cara, ora lá, glória a Deus, aleluia, você agora, Deus está te chamando para ser pastor. E consagra, unge ele, é pastor e pronto. Pastor, mas aí isso é certo? Tem pastores que são consagrados assim e que são uma bênção de Deus. Quem sou eu para dizer que não são? Mas na metodista, todos eles têm que ter formação teológica. Amém? Está entendendo? Para ser um pastor, tem que fazer o curso de teologia por 4 anos. Para ser presbítero, mais 1 ano de estudo e prática. Para ser um evangelista dentro da igreja metodista, tem que fazer um curso de 1 ano. Tá? Presbítero, eu sou presbítero. Eu estudei 4 anos, fiz prática, fiz um monte de coisa a mais e sou presbítero. Mas ser um pastor, tem muitos pastores, né, que não são presbíteros. Formação pastoral somente. Acabou, é pastor, mas é pastor de igreja, pode ser pastor de grande igreja até. Evangelista, tem a formação de evangelista. Ana formou evangelista, minha esposa fez um curso de 1 ano. Foi dado aqui para toda a igreja fazer curso de evangelismo. Né? Alguns não fizeram. A Ana conseguiu começar e terminar.
começaram e não terminaram. Ela terminou e tem formação de evangelista. Tem evangelista que conduz igreja. O pastor da igreja do Arsenal é um evangelista. Ele não é pastor. E mesmo assim conduz uma igreja. Então, ficam cobrando dele para ele se formar, né? Eu acho que ele estava fazendo até o curso dentro de casa, dentro home office, né? Sei lá como é que fala isso. Dentro da igreja, trabalhamos com ministérios que formam a clã. O que é a clã? C significa coordenação, L, local, A, ação missionária. Clã é coordenação local de ação missionária, que se chama de liderança da igreja. A liderança da igreja é escolhida pelo pastor dentro de vários critérios exigidos do membro. Entre alguns critérios, poderia citar obediência, dizimista, frequentador de cultos, deve dar bons exemplos e tempo e sacrifício para participar das convocações do pastor e do SD quando necessitado. Então, essa é a formação da igreja, né? Nós temos uma liderança. A liderança aqui, por exemplo, temos o líder de louvor, que é o Alexandre, a ação social, a Cleide, aqui tem mais gente, tem a Graciele, é a secretária do concílio, não é minha secretária não, é secretária do concílio de atas, ela é uma secretária da igreja, entendeu? Não de secretariado de sentar ali e ganhar salário, não, é secretária de concílio que a gente chama. E tem mais, a Fernanda é de tesoureira, né? O Eduardo é da expansão missionária, cada um tem uma sua missão e trabalha na liderança da igreja, né? Tem uma formação de liderança. Nós especificamente, eu não tenho uma liderança assim, eu não tenho jovens, poderia estar na liderança, eu poderia incluir outras pessoas na liderança, poderia incluir até apoio pastoral. Eu tenho essas condições. Né? Por exemplo, Jesus Cristo tinha quantos discípulos? 12. Mas ele tinha uma liderança com ele. Quem era a liderança de Jesus? Tinham 3. Pedro, Tiago e João. Geralmente ele fazia uma reunião, mas botava Pedro, Tiago e João como sempre aqueles que estavam, né, mais próximos a ele. Não quer dizer que os outros não prestavam, mas é que às vezes você faz uma liderança com 20 pessoas, meu Deus, para decidir uma coisa é muito difícil. Então a gente prefere fazer o interregno. Quando um assunto assim maior, aí eu convoco a igreja toda para dizer, vamos comprar aquele terreno lá, eu vou chamar a igreja toda. Então não há necessidade de você ter uma liderança muito grande, Jesus fazia isso. Alguns assuntos eram mais próximos dele. Agora, a questão tem que ser uma pessoa dizimista, pessoa frequentadora de cultos, nem sempre são, mas a gente tem que, o pastor faz uma ginástica aqui para poder conduzir o melhor possível. Cada ministério tem um líder escolhido pelo pastor e dentro de cada ministério tem os auxiliares. Ou seja, né, cada líder, ele está dentro de cada ministério tem os seus auxiliares. Aqui eu não tenho muito não, porque tem pouca gente. O certo seria, se eu tivesse uma administração, eu teria que ter umas 5, 6 pessoas na administração. Ah, pastor, mas ele pode ser administração, pode trabalhar no evangelismo? Pode, lógico, deve até. Mas ele é administração. Quando o líder do ministério falou, quero fazer uma reunião com o meu ministério, vai se reunir com o administrativo da igreja para poder fazer alguma coisa que o pastor pedir. Todo líder de ministério presta conta ao pastor. Ele não pode chegar e falar assim, vou fazer pastor, vou chamar o pessoal lá de Volta Redonda, vou fazer um evangelismo aqui na frente. Ele falou comigo, né? O Eduardo fala comigo, tal. Eu falei, não, pode chamar, tal. Vai fazer um almoço aqui, vamos gastar tanto, vamos ver como é que está. Fala com a tesoureira. Então a gente faz uma mini reuniãozinha com o grupo que é necessário para poder organizar, mas sempre falando com o pastor. A pessoa não pode chegar e tomar uma decisão e fazer as coisas. E a mesma coisa também. Se você é do ministério, sei lá, do Ministério de Ação Social, e vai fazer um evangelismo, não, você tem que perguntar, ou chamar o coordenador de evangelismo e fazer junto com ele, né? Porque é uma coisa junto com a outra. Vamos fazer um evento, vamos fazer um culto no lar. O Ministério de Expansão Missionária faz culto no lar. Ele vai precisar de uma pessoa para louvar, ele vai ter que pegar e falar com o líder do Ministério de Louvor. Então, um não invade o outro, entendeu? Tem que haver parcimônia, tem que haver acordo, amizade, né? Ação social, aqui, dia de saúde.
né? Vou precisar de uma pessoa para orar aqui. Eu vou falar com o Ministério de Intercessão, botar pessoas aqui, mas se bem que às vezes não tem. O pastor chamando, o pastor é presidente de todos os ministérios, tá? Ele está acima de todos os ministérios. O pastor é o presidente da igreja, tá? Alguma dúvida, Marcos? Pode perguntar, hein? Todos eles têm que passar por uma formação teológica. Onde eu passei? Cada ministério tem um líder, tá? Cada líder de ministério faz sua agenda anual dentro de sua competência e apresenta ao pastor, onde é depois apresentada à comissão na liderança. Ou seja, eu chego todo ano, falo ao pessoal, Ministério de Crianças, o que você vai preparar para esse ano? Aí a pessoa faz um relatório e passa para mim. Aí eu faço uma reunião com todos, aí às vezes as datas batem uma com a outra, coisa. Mas geralmente eu faço isso em dezembro. Em janeiro a gente já está fazendo uma agenda para o ano todo. Ah, pastor, mas eu já vi que alterou muitas coisas. Altera. Não é uma coisa, né, bateu, valeu. A gente tenta fazer valer, mas como nós mudamos data esse ano, né? Mas é assim que se faz. Estou te mostrando como se trabalha a Igreja Metodista. Por isso que é importante você entender o ministério. Pô, vamos fazer alguma coisa? Pode vir falar com o pastor? Pode. Pô, pastor, era bom de fazer uma vigília agora e tal. Tudo bem. Mas eu vou chamar o coordenador de vigília, intercessão. Eu vou lá falar com a intercessão. Vou falar com louvor. Vou falar com cada ministério, porque senão vira bagunça. Senão todo mundo tem que ter a sua parte ali, né? Mas quando falar com o ministério, você pode chegar e quero trabalhar no ministério. Hoje em dia, o ministério que tem aqui, mais louvor aqui, que fica mais fixo aqui na igreja, todo mundo vê. Mas tem todos os ministérios que você deve trabalhar. E vocês trabalham. A igreja aqui eu não faço nem distinção. Praticamente todo mundo envolve-se com um ministério. Porque a gente não tem uma igreja grande. Um ministério não pode exercer a função de outro ministério. Isso é importante, né? Um ministério quer passar à frente do outro, quer fazer a coisa do outro ministério. Não pode, senão vira bagunça. Em todas as reuniões de liderança é feita uma ata pela secretária de atas, que é a Graciele. Quando a gente reúne na liderança, a gente volta e meia reúne por algum motivo, a gente faz uma ata e fica relacionada num livro de atas. Esse livro de atas vai para o SD depois, ele assina, né, todos os concílios, é coordenado pelo SD também. Os ministérios obrigatórios são tesouraria, secretária de atas, administrador, que é uma AD, a gente chama de uma AD, é Ministério de Apoio Administrativo, não é Ministério de administrar tudo, não, ele é um apoio administrativo do pastor. Administrador, que cuida da manutenção da igreja. Expansão missionária, que é o evangelismo, né, que a gente fala de evangelismo. Crianças, ensino, outros ministérios, o pastor vai criando à medida que se torna necessário dentro da igreja. Intercessão, santuário, louvor, casais, recepção, discipulado e etc. Temos também o grupo formado pelos jovens, juvenis, homens e mulheres, né? Grupos formados de jovens, juvenis, homens e mulheres, que a gente vai formar isso também, em nome de Jesus. Na Igreja Metodista, a partir de 12 anos, já pertence o grupo de juvenis. Aos 18 anos, já será o grupo de jovens. Então, tem uma data, né, um ano que a gente estabelece como juvenil e depois passa para ser jovem. Todos esses grupos têm um líder, sempre escolhido e supervisionado pelo pastor. E tudo o que é feito também passa pela aprovação pastoral. Nada pode ser feito por vontade própria. A tesoureira ou tesoureira, né, escolhido pelo pastor. Agora, quando eu escolho um tesoureiro, eu aprovo em concílio. Eu tenho que aprovar. O tesoureiro eu sempre aprovo em concílio, porque é uma função muito delicada. Porque mexe com o dinheiro da igreja e a pessoa pode estar numa situação difícil, pode ter alguma coisa, então a igreja tem que estar sempre aprovando a tesouraria. A Fernanda foi aprovada em concílio. Escolhida pelo pastor, levada para a liderança aprovar e depois homologado em um concílio local. O concílio é uma convocação feita pelo pastor com o dia e horário determinado pelo mesmo, onde se reúne os membros da igreja para votar algum assunto que a liderança não pode decidir sozinha. Essa reunião é transcrita pela secretária de atas para um livro próprio.
né? Então a gente faz aquele concílio último que teve, por exemplo, do o pastor que teve aqui, o pastor Alexander, votando aqui sobre aquele relatório do trabalho da igreja, né? Isso não pode ser feito. Não. A liderança fez um relatório junto comigo de todas as atividades da igreja, trouxe para cá, para que um outro pastor viesse aqui e aprovar aquele relatório. Mas tem outros assuntos também que são decididos aqui, né? A gente evita muito de fazer concílio aqui. Eu, pelo menos, evito. O que eu quero mais é trabalhar com a igreja. Como onde eu estou, o concílio e a convocação feita, secretário. O tesoureiro tem que ser um irmão que tenha a sua vida sem nenhum empecilho, tanto financeiro como de conduta. Para ser membro da igreja metodista local, o irmão tem que ser batizado nas águas e fazer votos diante da igreja. Aí ele se torna membro da igreja, podendo então votar nos concílios. Votar no concílio quer dizer, só membro da igreja que pode ter voto no concílio. Cada igreja tem um livro onde são anotados os nomes dos membros. Ele chama livro de rol de membros. Eu tenho o nome de vocês todinho, anotado o número de rol. Vocês têm um número de rol. Eu não preciso passar isso para vocês, porque para mim, eu não vejo isso como importante, né? Número de rol. Tá? Mas todos vocês têm um número de rol de membros, registrado até para a sede regional. Onde eu estou? O pastor pode retirar, né? Cada igreja tem um livro onde são anotados o número de rol. O pastor pode retirar o membro do livro de rol quando o irmão pede, ou quando o irmão fica 1 ano sem frequentar a igreja, e também quando resolve congregar em outra denominação. Caso ele queira voltar, tem que ir à frente da igreja pedir para voltar e congregar e ser membro, né? A pessoa saiu da igreja, eu não fazia muito disso não, mas agora eu vou fazer. A pessoa sai da igreja, volta, depois sai, depois volta. Então eu vou chegar, o certo mesmo é fazer um concílio para poder receber a pessoa. Saiu, por exemplo, o Marco, eu vou fazer com o Marco. O Marco está voltando para a igreja. Ele vai chegar, porque eu queria que você explicasse para a igreja, por que você saiu da igreja? Eu saí porque minha mãe está congregando em outra igreja, queria que eu fosse para lá, porque minha irmã está lá, tudo. Eu até sei o que houve, mas ele vai explicar. E quer voltar por quê? Vai ficar aqui ou vai ficar entrando e saindo, entendeu? Então é bom a gente ter uma igreja que a pessoa votou aqui, né? Quando você faz um voto ali na frente, diz assim, eu decidi evangelizar, dizimar, ofertar, fazer, acontecer, você se envolve com essa igreja para que essa igreja cresça, não para outra. Não, a outra tudo bem, glória a Deus, mas você está trabalhando nessa igreja, você tem que funcionar aqui dentro. Tem que trabalhar aqui, você tem legalidade para orar, para tudo. As pessoas sabem, isso aqui é uma coisa espiritual. Voto de tolo, a Bíblia fala que isso aí não vale nada. A pessoa faz um voto e depois faz qualquer coisa. A pessoa está em desobediência. Isso não é de Deus. A pessoa não acontece muita coisa na vida das pessoas porque está em desobediência. Pode. Olha só, eu não proíbo ninguém de assistir culto na outra igreja. Mas agora, eu creio que a pessoa deve ter se a pessoa está nessa igreja, está com a missão com essa igreja, no dia de culto vai para outra igreja, ela está em desobediência, sim. Está em desobediência. Porque aqui ela tem que prestar culto na igreja dela e vai para outra igreja. Não sei se chegar e falar, pastor, eu queria ir na outra igreja lá, eu vou lá. Pode ser que outra pessoa vai me ver na outra igreja e vai falar alguma coisa, mas eu vou lá porque meu sobrinho minha sobrinha vai se batizar, eu vou lá visitar, vou fazer. Já é diferente, entendeu? Ou então, poxa, não tem evento nenhum na igreja, pastor. O pastor, sei lá, o pastor Ebi Uber vai pregar ali na igreja, vai falar alguma coisa sobre discipulado. Eu falei, não, pode ir. Quem disse que não pode? Lógico que pode, entendeu? Agora, a pessoa vive mais nas outras igrejas do que aqui, a cabeça da pessoa vai confundir. Eu acho que a pessoa tem que fazer com que essa igreja venha crescer. Trabalhar e funcionar. Você fez voto ali para poder fazer essa igreja crescer. Não que a igreja vai crescer. Crescer no sentido você crescer. Você multiplicar.
A missão da igreja aqui não é nós multiplicarmos, nós trabalharmos na vida que vamos ganhar. Às vezes a gente pensa que o pastor que tem que trabalhar. Tem uma piada que diz que um pai de uma filha, né, falou que ia casar com a filha, o marido, o homem que quer casar com a filha, né? Falar, o rapaz, eu quero casar com tua filha, eu amo ela. Aí o homem chegou e falou assim, não, se você casar, você está vendo isso aqui, ó? Ó, um leão, um tigre, um leopardo, isso aqui foi todas as caças que eu fiz. Então, você, por favor, se você quiser casar com a minha filha, você vai ter que caçar um animal desse aí. Eu falei, meu Deus, mas eu amo tanto. Então, se você ama, você vai arranjar mata um leão, mata um bicho desse aí, qualquer feroz, e traga aqui para eu botar na parede para dizer, meu genro é esse aqui, matou esse aqui. Eu falei, pô, mas aí ele foi, pegou uma espingarda e foi embora, e foi matar. Falou, não, eu amo ela, vou lá. Saiu de lá, quando viu uma onça, ele olhou, deu o primeiro tiro, a onça foi para cima dele. Ele falou, caramba, ó. Falei, meu Deus, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito, o que eu faço, meu Deus? E a onça correndo e ele fugindo. Já sei. Entrou na casa do sogro, falou assim, jogou a arma na mão do sogro. A onça aí, a onça eu trouxe, mas eu não vou ficar aqui, vou embora. Ele trouxe a onça. A mesma coisa quando você converte uma pessoa lá fora e traz assim, pastor, cuida dela. Não, você tem que cuidar dessa pessoa. Você pode cuidar dela. Você não vai trazer uma pessoa toda suja, e você não cuidar. É por isso que a igreja não quer. Cada um tem que cuidar da sua ovelha. Não que é a sua ovelha, a ovelha de Cristo, para que você discipule. Por isso que eu estou fazendo o curso de discipulado. Por isso que Jesus discipulou os seus discípulos. Ele preparar outras pessoas para discipular outras pessoas. Glória a Deus. A Metodista é dividida em 9 regiões aqui. Eu botei 9, são 10, tá? Agora são 10. 10 regiões. E uma região missionária no Nordeste, nós pertencemos à 7ª região eclesiástica. A 7ª região tem a sua sede regional no momento em Teresópolis, onde é composta pelo bispo, um administrador, um tesoureiro e auxiliares. Todo mês, cada igreja envia para a sede regional um relatório de entradas, dízimos e ofertas e também das despesas. Todas as despesas têm que ser comprovantes, notas fiscais, cupons fiscais, MEI, RPA. Não pode ter despesa sem comprovação oficial. Isso é bom saber, tá, amados? Às vezes eu te peço assim, meu irmão tem que comprar um martelo para a igreja. Não pode chegar, pô, martelinho é barato, o cara não vende com nota fiscal. Tem que ser com nota fiscal. Todas as igrejas trabalham com comprovante fiscal. Cupom fiscal, nota fiscal. Nós temos que estar todo legalizado nesse ponto. Pastor, mas o pedreiro que veio trabalhar ali, ele não tem nota fiscal. Eu tenho que me virar, eu tenho que botar uma nota fiscal, faço um MEI, ele faz um MEI, faz alguma pessoa, tem que trazer, tem que arranjar uma nota fiscal. Eu não posso não trabalhar com nota fiscal. E às vezes chega pessoas e fazem o negócio, pastor, mas não tinha nota fiscal ali, não vende, que é muito difícil. No Brasil é mal acostumado isso. Isso é uma. Entendeu? Mas porque rouba, vai para a política. Não importa, não quero saber. Tem que ter nota fiscal aqui, e a Metodista já foi multada em 180, não sei quantos bilhões, aí, sei lá quanto foi, e nossa igreja aqui teve que pagar também uma parte. A 7ª tem a sede regional, já falei. Todo mês, cada igreja envia para a sede regional, já falei. Todas as despesas têm que ser comprovantes, já falei. Cada igreja metodista tem uma conta bancária aberta com autorização da sede regional, onde a tesoureira, em conjunto com um procurador local, assina a conta bancária para efetuar sua movimentação, que é administrada pela CLAM. Ou seja, nós temos uma conta no Banco Santander, quem assina. Infelizmente, agora nós temos que arranjar outro procurador. Se bem que a gente não está assinando quase cheque mais, né? Tudo é Pix, tudo é coisas assim, mas a gente está precisando de outro procurador, porque o procurador que a gente tinha era Tadeu. Fernando assinava sempre com Tadeu, todos os documentos com Tadeu. Nós temos também um procurador para trabalhar na prefeitura, que é o Valmir. Valmir, ele responde pela prefeitura. Estou com 2 processos lá,
mas geralmente eu que estou indo lá, na prefeitura, com os processos. E tudo que se resolve na prefeitura tem que ter uma pessoa. Eu também peguei uma procuração pela sede nacional. Eu tenho uma procuração na sede nacional para poder resolver assuntos na prefeitura e também para resolver assuntos assim. Mas geralmente é membros da igreja que a gente consegue isso. E quero muita gente, quem quiser trabalhar em ministérios da administração, financeiro, eu volto e meia, eu gosto de trocar um ministério. Inclusive eu peço todo final de ano, todo mundo entrega seus cargos. Para quê, pastor? Poxa, mas não está indo bem? Entrega como, para dizer assim, entrega para eu não ter o trabalho, eu estou te mandando embora, não mando ninguém embora. Não tem carteira assinada, não tem nada, ninguém ganha nada para fazer o trabalho para a igreja. Mas facilita o meu trabalho, que às vezes eu quero trocar um para o outro, quero fazer uma mudança, me ajuda, né, para eu evitar de fazer uma troca. Quero sim, pessoas que estejam dispostas. Pastor, ó, se tiver uma vaga para trabalhar como tesoureiro, trabalhar não sei aonde, trabalhar aqui, cada uma na administração, nas crianças, poxa, sempre benção. Isso independente de salvar vidas. Fazer com que uma célula que eu quero fazer, em nome de Jesus, uma não, várias. A cada final de ano, né, a sede regional tem que fazer o imposto de renda de todas as igrejas, por isso tudo tem que ser documentos oficiais. Tá? A cada 2 anos tem um conselho regional, onde todos os pastores... Não mudei de página, não. Estou mudando? A cada 2 anos tem um conselho regional, onde todos os pastores da 7ª região são reunidos. Tchau, querido, Deus te abençoe. A cada 2 anos, obrigado por ter vindo. Ele nem pensei que eu falei, te liberei até, né, varão? Deus te abençoe, tá, meu irmão? A cada 2 anos tem concílio, já são 9:10. 2 anos tem um concílio regional, onde todos os pastores da 7ª região são reunidos, geralmente por 3 dias, na escola de missões, presidida pelo bispo, onde são colocados diversos assuntos e feitas nomeações dos pastores por mais um biênio, mudando ou não de igreja. É permitido fazer cantinas, almoço, bazar, tudo dentro de um ministério, para a fim de ajudar em uma despesa pré-determinada ou simplesmente para ajudar no fluxo de caixa. Inclusive, nós estamos fazendo pizza, aí tem pizza beça aí para poder ajudar no retiro também. Vamos falar agora como trabalhar na Igreja Metodista de Itaipuaçu. Em primeiro lugar, é necessário passar pelo curso de discipulado, que é esse que vocês estão fazendo. Na caminhada com a igreja, não trabalhávamos dessa forma, mas, a partir de agora, todos terão que fazer o curso de discipulado. O que mais a igreja precisa é de obreiros para todas as áreas. Porém, existem alguns requisitos. Se você que participar do louvor tem que tocar algum instrumento e ter voz afinada para poder cantar, passará pela avaliação do líder do louvor. E assim com os demais ministérios também. Tem que ser um irmão curado, que saiba ouvir, ser disciplinado e entender que cada ministério tem as suas regras, tudo debaixo da obediência do líder e do pastor. O pastor é líder de todos os ministérios, isto é, os líderes de cada ministério estão debaixo da autoridade pastoral. A igreja deve ser uma equipe onde todos trabalham para o crescimento e edificação das vidas que são recebidas. Portanto, a igreja necessita que todos os irmãos estejam dispostos a suprir as necessidades de onde for preciso para trabalhar. Essa aula é um pouco cansativa, mas é necessária. E conto com vocês. Semana que vem nós encerramos essa turma, tá? Então, não temos mais aulas de discipulado por enquanto. Agora eu vou ter o segundo módulo, que já tem uma apostila pronta, que eu vou fazer com vocês. Mas eu já quero começar a trabalhar com esse grupo que já foi formado, entendeu? Já temos um grupo bom que já está formado, aonde eu quero empenhar. Inclusive, eu queria marcar, até falei com o Antônio, se puder, se não puder, são 9:10, fazer mais uns, e com o Roberto e com a Rosilene, eu quero trabalhar com eles na recepção da igreja. Quero abrir um ministério de recepção da igreja, de acolhimento na igreja. Acolhimento, não só receber, assinar, não, acolhimento, acolher essas pessoas na igreja.
eu já quero botar. E futuramente vou abrir também um ministério de discipulado aqui na igreja, que eu quero fazer também na igreja. Então a gente vai aumentar a gama de trabalhos na igreja, que eu quero fazer com que a igreja tem que crescer. Nós temos que trabalhar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Esse ano ainda, em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer grandes coisas. Eu sei que o retiro vai ser um divisor de água, mas nós estamos orando e jejuando, pedindo a Deus para que tudo que aconteça, né, aqui na nossa igreja, né, e para que cada um se empenhe. Lógico, de forma alguma o pastor quer que você deixe de trabalhar, que você se sacrifique de alguma forma. Você tem que fazer o sacrifício para estar aqui, faça. Mas tudo dentro da alegria do Senhor, da vontade de Deus na sua vida. Eu não quero ninguém fazendo as coisas forçadas. Porque a Bíblia diz, Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por força, nem por violência, e sim pelo Espírito de Deus. Que o Senhor possa estar cuidando de vocês. Eu quero agradecer muito a vida de vocês, de todo esse período estar aqui conosco. Eu sei que eu não sou Jesus, mas Jesus discipulou e eu estou tentando fazer da forma melhor possível, que eu quero vocês salvando vidas, que isso vai ser muito bom para vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, terminando mais uma turma, Senhor Deus, de discipulado. Muitos ficaram ausentes, alguns não conseguiram completar todo o curso. Que o Senhor me dê sabedoria para lidar com tudo isso, para que eu não venha falhar, mas que eu saiba disciplinar e que eu saiba fazer as coisas para que a tua igreja seja obediente, a igreja seja caminhando juntos, todo mundo, com amor, com alegria. Por isso, Senhor Deus, me ajuda, Pai, porque eu preciso de oração, tu sabes as lutas, até mesmo para vir hoje aqui, foi muito difícil, muita luta, né? Pessoas ficaram ausentes, né? E eu, mesmo assim, eu quero fazer a tua vontade, Pai. Me ajuda, papai. Ajuda eles, ó Pai, a gente andar juntos e fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém? Não tem formatão, não tem curso, não tem diploma não, tá?